Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal do professor Juan Carlos e hoje vamos a continuar a utilizar o formulário de derivação. Estamos a ver aqui as principais regras de derivação. Eu lembro que este formulário é o formulário que é utilizado nos exames nacionais em Portugal e estão aqui as principais regras. Num vídeo anterior, que está disponível no canal, fizemos exercícios em que utilizamos apenas as primeiras 4 regras. Nesse vídeo eu resolvi 10 exercícios e, com todo o cuidado, expliquei como é que podem ser utilizadas as primeiras 4 regras do formulário. Bem, hoje vamos a dar mais um passo e vamos aprender a utilizar as restantes fórmulas, que não é nada complicado. Aquilo que eu proponho fazer hoje é resolver os seguintes exercícios. Então, aqui 5 exercícios de derivação e para achar estas derivadas, vamos a precisar de utilizar o formulário. Muito bem, então eu vou abrir o quadro branco e vamos começar com a resolução destes 5 exercícios. O primeiro, no primeiro temos que calcular a derivada de e levantado a x ao quadrado menos dx. Muito bem. Na derivação, temos que sempre observar qual é a função que temos e se há alguma operação envolvida. Caso haja operações elementares como a soma, diferença, multiplicação ou divisão, pronto, temos regras para cada uma dessas operações. Eu mostrei como isso se fazia no outro vídeo, no primeiro vídeo. E também temos que observar o tipo de função. Neste caso, temos uma função exponencial e no formulário temos a fórmula 8 do formulário, que é a derivada de elevado a u, que é elevado a u vezes u'. Eu lembro que E é a constante de Neper, 2,7 aproximadamente, e então vamos achar a derivada desta função. Aqui a função u, obviamente, será x ao quadrado menos 10x, e por isso, utilizando esta fórmula que está aqui na parte inferior do quadro, a derivada vai ser dada por esta expressão. Como vocês sabem, eu insisto muito em que sejam indicadas todas as derivadas para evitar erros, e está ali indicada a derivada de x ao quadrado menos dx. Eu vou fazer um cálculo auxiliar aqui, nesta parte, e vamos calcular a derivada de x ao quadrado menos dx. No primeiro vídeo eu expliquei com pormenor como é que podiam ser calculadas estas derivadas, e quem não perceber, por favor, veja esse vídeo. A derivada de x ao quadrado sabemos que é 2x, e a derivada de 10x será 10 vezes a derivada de x. Eu lembro que a derivada de x é 1. Então, temos aqui menos 10. Por isso, a resposta do exercício é esta função. Esta é a resposta. Muito bem, então já resolvemos o primeiro exercício. Vamos agora fazer o segundo. Ok, temos que calcular a derivada de seno de raiz de x mais 2. Aqui, obviamente, se olharmos para o formulário, temos a fórmula 5, que é a derivada de seno de u. A derivada de seno de u é dada por esta expressão. Aqui, a função u vai ser raiz de x mais 2 e, portanto, vamos ter que derivar esta raiz
E a derivada vai ser dada por esta expressão. As raízes, também mostrei com todo o pormenor como é que podia ser calculada a derivada. Eu vou lembrar um bocadinho isso. Eu expliquei no outro vídeo que está disponível no canal. Vejam, por favor, é a primeira parte. E vamos calcular então a derivada de raiz de x mais 2. A primeira coisa que temos que fazer é escrever x mais 2 levantado a 1 meio. Eu lembro que as potências podem ser escritas, aliás, que as raízes podem ser escritas em forma de potência. Neste caso, o expoente fracionário, 1 meio. Aplicamos a regra número 4, que também está no formulário, de u levantado a n. E temos n vezes u levantado a n menos 1 vezes a derivada de u. Então, sendo assim, esta derivada vai ser 1 meio vezes x mais 2 levantado a 1 meio menos 1. 1 meio menos 1 vai dar menos 1 meio. E vezes a derivada de x mais 2. A derivada de x mais 2 é 1, ou seja, isto aqui é igual a 1. E então vamos ter 1 meio de x mais 2 levantado a menos 1 meio. Esta potência com expoente fracionário pode ser escrita em forma de uma fração e o denominador vai ser uma raiz. O que eu quero dizer com isto? É que uma maneira alternativa de escrever a expressão desta potência é assim, desta maneira. Muito bem, então. Esta vai ser a expressão da derivada. Ou então, pode ser escrita assim também. Esta é a resposta do exercício. Ok, já fizemos dois dos exercícios que temos neste vídeo, para hoje. E, como observamos, em cada um deles, aquilo que fizemos foi escolher uma fórmula no formulário. É por isso que a derivação em si, quando se aprende, quando se tem depois que se passa uma fase inicial, rapidamente nós apercebemos que aquilo que temos que fazer é olhar para o formulário. Se temos uma multiplicação, bom, no formulário está a derivada de um produto. Se temos um quociente, também temos a derivada de um quociente. Se temos uma exponencial, como no exercício 1 que fizemos hoje, então aplicamos a regra da função exponencial. Agora, derivamos uma função trigonométrica, seno, o argumento era uma raiz, então aqui temos que misturar duas fórmulas. A fórmula do seno, da derivada de um seno, com a derivada de uma potência. Portanto, mas no formulário está tudo. Antes de avançar para o próximo exercício, eu queria fazer um comentário, e é o seguinte. Este comentário eu também já o tinha feito da primeira vez, que é o seguinte. Aqui calculamos a derivada da raiz utilizando a fórmula 4 do formulário. Mas se eventualmente alguém conhecer esta fórmula, pode utilizá-la. Se o vosso professor permitir, portanto, obviamente podem utilizar esta outra fórmula. Muito bem. E é mais direta, claro. Vamos avançar agora para o exercício número 3. No exercício número 3, temos a função f de x igual a x cosseno de 4x ao quadrado. Aliás, 4x ao cubo. E vamos achar a derivada desta função. Ou seja, o que pede exercício é calcular a derivada. Muito bem, então temos aqui um produto. Temos uma multiplicação. Vamos então ter que aplicar a fórmula número 2 do formulário. Isto é,
Eu vou escrever aqui na parte inferior. Derivada do primeiro, que vai ser a derivada de x. Como sabemos, a derivada de x é 1. Mas eu vou indicar as derivadas todas. E depois temos x vezes a derivada do cosseno de 4x ao cubo. Perfeito. A derivada de x, como eu já referi, é 1. Isto vai ser 1. O que falta é calcular a derivada de cosseno de 4x ao cubo. Eu vou fazer então um cálculo auxiliar aqui. Para calcular essa derivada, eu prefiro fazer assim. Isto é, fazer os cálculos auxiliares à parte para evitar que as expressões fiquem muito pesadas e que não se compreenda o que estamos a fazer. Ou que percamos o fio à meada. Bom, então agora vamos calcular a derivada do cosseno de 4x ao cubo. Obviamente, vamos ter que utilizar aqui a fórmula 6. A fórmula 6 do formulário. Essa fórmula, o formulário está no início deste vídeo. Portanto, é só ir ao início do vídeo, está lá. E vamos então utilizar a derivada de cosseno de u. Esta fórmula está em todos os formulários de derivada, em qualquer livro de derivadas, na internet. Esta fórmula está em toda parte. Portanto, bem conhecida. No meu formulário aparece com o número 6. Pronto, mas obviamente não necessariamente é esse o número, né? Então vamos continuar. Vamos a ter então menos, é um menos da fórmula. 4x ao cubo, temos que derivar. E depois temos seno de 4x ao cubo. A derivada, vamos então calcular a derivada de menos 4x ao cubo. Este tipo de derivadas eu calculei com todo o pormenor no primeiro vídeo. Quem não compreender bem o que estamos a fazer, veja, por favor, esse vídeo. Aqui, mais uma vez, o que está por detrás disto, estamos a aplicar a regra de um produto. Só que a primeira função, isto é 4, é uma constante, e a derivada de uma constante é 0. Por isso, a única função que realmente temos que derivar é a segunda função, neste caso, x ao cubo. E a derivada de x ao cubo, mais uma vez, pode ser calculada com a fórmula 4 no meu formulário. Esta fórmula que é a derivada de uma potência, ou seja, vamos a ter menos 4 vezes 3x ao quadrado. Então, estou a aplicar esta fórmula que está aqui na parte inferior do quadro. E depois seno de 4x ao cubo. Obviamente 4 vezes 3 é 12. E por isso, voltando, já que terminamos este cálculo auxiliar, vamos a escrever então a expressão da derivada, da resposta do exercício, daquilo que seria a resposta do exercício. Vamos ter aqui então mais x. Eu vou abrir aqui um parêntese para colocar aqui neste parêntese toda esta expressão, esta aqui. Tá bom? Vou colocá-la aqui. E então vamos ter menos 12. Esse menos 12 é o 4 vezes 3. X ao quadrado. Seno de 4x ao cubo. O que resta é fazer uma pequena simplificação só para ficar a expressão mais compacta. E algo que devemos sempre habituar-nos a fazer é colocar as constantes no início das expressões matemáticas. É obrigatório, obviamente, mas é um bom hábito. Portanto, menos 12, eu estou a pôr a constante à frente. Depois temos x vezes x ao quadrado, vai dar x ao cubo. Ok? Esta setinha já posso apagar. E vamos a ter como resposta do exercício esta função. Esta é a derivada da função 3, que aparece com o número 3 na nossa relação de exercícios. Ok, perfeito. Então, vamos a continuar. O próximo exercício que vamos fazer é o 4. Neste, estão a ver, já tivemos uma que é derivar um produto.
E no meio isto é, no processo de derivação, tivemos que procurar uma outra fórmula, a fórmula da derivada de um cosseno, que é a fórmula 6, e por sua vez foi preciso utilizar, depois mais à frente, a fórmula da derivada de uma potência. Isto é muito frequente na derivação, temos que ir encaixando uma fórmula na outra constantemente. A maneira como se encaixam essas fórmulas depende da função que estamos a derivar. Por isso temos que fazer muitos exercícios e esse é um dos truques. O outro truque é fazer com todo o cuidado, ir indicando com todo o cuidado as derivadas que vão surgindo pelo caminho. Muito bem, então vamos continuar. A função que vamos a derivar é a seguinte. Como podemos observar, temos aqui um quociente e vamos aplicar então a regra de derivação de um quociente. Em boa verdade, este exercício também pode ser feito utilizando a regra do produto. Mas primeiro eu vou fazer desta forma, isto é, vou utilizar a regra número 3 no formulário e isto é, a regra da derivada de um quociente. Depois de terminar a resolução, então vou fazer uma segunda vez o mesmo exercício, utilizando a regra do produto. Muito bem, mas a imensa maioria dos alunos normalmente faz como eu estou a fazer agora. Mas pronto, mas também é bom ver outras maneiras de resolver os exercícios. Então, vamos aplicar a derivada de um quociente. A função u é o logaritmo. Portanto, vamos ter que derivar o logaritmo de 2x menos 1. Depois vamos multiplicar por x à quarta, que é a segunda função, menos o logaritmo de 2x menos 1 vezes a derivada de x à quarta. A dividir por x à quarta ao quadrado. Muito bem, então temos duas derivadas indicadas. Vamos calcular cada uma delas. Vamos começar pela derivada de x à quarta. Eu vou fazer, talvez aqui na parte inferior, depois apago. A derivada de x à quarta calcula-se pela regra número 4, é 4x ao cubo. Eu não me vou estender aqui muito nos pormenores, porque é algo que eu já expliquei várias vezes. Nomeadamente está explicado no vídeo número 1 destes exercícios dedicados ao cálculo de derivadas. Com relação ao logaritmo, bom, obviamente aqui vamos a ter que utilizar uma das fórmulas do formulário, nomeadamente a fórmula número 10. A derivada de 2x menos 1 é 2, e, portanto, esta é a expressão simplificada da derivada, ou seja, aqui vamos a ter 2 a dividir por 2x menos 1, e aqui vamos a ter 4x ao cubo. Muito bem, então vamos continuar. Neste exercício, eu vou dar alguma importância às simplificações. Frequentemente acontece que é necessário fazer uma série de simplificações para conseguir a derivada na forma mais compacta. É muito importante que se habituem a fazer isto desde o início, porque depois as derivadas se utilizam em coisas mais avançadas, nomeadamente o estudo de funções. Não é a única coisa, não é a única aplicação das derivadas, mas é bom criar esse tipo de hábitos. Então, vamos aqui dar alguma atenção às simplificações. Eu, com licença, vou apagar então todos estes cálculos que estão aqui na parte inferior do quadro, que é para ter espaço para simplificações. Isto já não é necessário porque já terminamos o cálculo das derivadas. Então vamos a continuar. No denominador vamos a ter x à oitava. Eu espero que todos se lembrem da regra das potências. X à quarta ao quadrado é x à oitava. E com relação à primeira parcela que está no numerador,
vamos a ter 2x à quarta a dividir por 2x menos 1. Menos. Aqui reparem, eu vou pôr 4x ao cubo à frente. Isto é algo que eu gosto de fazer. Não é obrigatório, mas é para evitar a confusão com a expressão do argumento do logaritmo. Isto é, o argumento do logaritmo é apenas 2x menos 1. E 4x ao cubo não faz parte do argumento. Para evitar esse tipo de confusões, eu prefiro pôr à frente, porque em boa verdade o que temos aqui é um produto, né? Muito bem, então vamos simplificar mais a expressão. Reparem que no numerador podemos pôr tudo com denominador 2x menos 1. Então aqui ficaria x à oitava. E, portanto, aqui vamos ter 2x à quarta menos... Temos que multiplicar por 2x menos 1 para conseguir o mesmo denominador. E então seria assim, 4x ao cubo vezes 2x menos 1 vezes o logaritmo de 2x menos 1. Já estamos mais perto da expressão simplificada. Como eu referi há pouco, é importante conseguirmos as expressões o mais compactas possíveis. Agora vamos aqui aplicar a divisão de frações. Aqui o denominador é 1. Eu lembro que na divisão de frações multiplicamos, vamos ter que multiplicar estas duas expressões, portanto, o numerador da primeira fração com o denominador da fração, da segunda fração, e aqui vamos ter que multiplicar estas duas expressões. Esta regra que eu vou aplicar agora de seguida é conhecida, tem alguns nomes engraçados. Um deles é a regra do pneu. Alguns alunos meus a chamam regra do pneu, mas tem outros nomes engraçados que provavelmente vocês sabem. Se souberem, podem deixar nos comentários, porque de fato alguns deles são muito engraçados. Muito bem, então vamos continuar. Vamos ter então 2x menos 1 vezes x à oitava. Ok, pronto. Eventualmente podíamos já deixar a expressão da derivada assim, mas aqui ainda podemos simplificar mais. Reparem que está aqui x à oitava, está aqui x à quarta e está aqui x ao cubo. Todas são potências de x. Isto quer dizer que, pondo em evidência uma destas potências em x, vamos conseguir depois simplificar. Então eu vou apagar estas setinhas e vamos continuar com a simplificação. O próximo passo é pôr em evidência x ao cubo. Os meus alunos habitualmente perguntam: professor, mas eu tenho que fazer isto? E eu repito sempre: não é obrigatório, mas convém fazer, senão depois tudo fica mais complicado. O ideal é encontrar a expressão mais simples possível. Muito bem, então, reparem como. Eu vou apagar esta parte aqui. Podemos simplificar o x ao cubo, este x ao cubo, com este x à oitava. Era isso que eu me estava a referir há pouco. Temos divisão de potência de igual base. Dá-se a mesma base e subtrai os expoentes. Ou então, como habitualmente podemos dizer, cortamos. Neste caso, cortamos o 2x, aliás, o x ao cubo. E chegamos a esta expressão da derivada, que já é uma expressão bastante simplificada e que eu vou deixar como resposta do exercício. Muito bem, no início do cálculo eu disse que podíamos fazer o cálculo desta derivada de duas maneiras possíveis.
esta maneira que terminamos agora foi utilizando a regra da derivada de um quociente, mas também, eventualmente, podia ter sido feita com a regra do produto. Eu vou mostrar isso. Portanto, vou abrir um novo separador e depois vamos comparar as respostas, tá bom? Então, a expressão da função é esta, é o exercício número 4 desta ficha de exercícios. E a observação que é inicial que eu vou fazer é esta. Este quociente pode ser escrito como um produto. Como? Se eu escrever assim, x levantado a menos 4, isto é, 1 sobre x à quarta, é igual a x levantado a menos 4. Tendo em conta essa observação, então, de facto, aqui temos um produto. Por isso, podemos aplicar a regra da derivada de um produto. Isto é, a regra número 2, que está no formulário. É esta regra. Então, dar início ao cálculo da derivada, mas agora vamos utilizar a regra da derivada de um produto. Perfeito. Bom, a derivada do logaritmo de 2x menos 1 foi há pouco calculada. Eu não vou perder tempo com isso. E vou reproduzir aqui a expressão da derivada. Com relação ao cálculo da derivada de x levantado a menos 4, também se pode fazer pela regra 4 do formulário, que é menos 4, x levantado a menos 4 menos 1 dá menos 5, e vezes a derivada de x, que é 1. Portanto, esta é a derivada, ou seja, aqui vamos a ter menos 4x levantado a menos 5. Dito isto, podemos agora observar que aqui vamos a ter, desculpa, vamos a ter menos 4, 1 sobre x à quinta. Estou a escrever com todo o pormenor, que é para a gente não se perder. E aqui temos 1 sobre x à quarta vezes 2 a dividir por 2x menos 1. Ok? Vamos escrever isto mais bonitinho. X levantado a menos 5 é 1 a dividir por x à quinta. X levantado a menos 4 é 1 a dividir por x à quarta. Eu já não preciso destas fórmulas, por isso vou apagá-las. E agora o que temos que fazer é simplificar esta expressão. Eu vou escrevê-la assim. Aqui temos denominador 5, aqui menos 4 logaritmo de 2x menos 1. Aqui temos 2 x à quarta, 2x menos 5. Se queremos juntar estas duas frações, temos que achar o denominador comum. O denominador comum vai ser x à quinta vezes 2x menos 1. Reparem que aqui vamos ter que multiplicar. Aqui vamos ter que multiplicar por 2x menos 1. E aqui vamos ter que multiplicar apenas por x. Assim conseguimos o mesmo denominador em ambas as frações. E podemos então juntá-los. Ou seja, fica menos 4 vezes 2x menos 1 vezes o logaritmo de 2x menos 1, depois mais 2x. Esta é já a expressão final da derivada. Como podem ver, chegamos aqui de uma maneira mais rápida. Não foi preciso fazer tantas simplificações. Eu vou
apagar a parte superior do quadro. Esta é já a expressão final, mas vou escrevê-la exatamente como está no outro quadro, ou seja, assim. Seria 2x menos 4 vezes 2x mais 1 vezes o logaritmo de 2x. Atenção, não é mais 1, é menos 1. A dividir por x à quinta vezes 2x menos 1. Esta seria a resposta. Se compararmos com a expressão que obtivemos há pouco, eu vou mostrá-la, podemos observar que é exatamente a mesma expressão. Portanto, duas maneiras neste exercício de chegar à derivada da função. Uma, utilizando a regra do quociente, foi esta expressão que obtivemos, ou utilizando a derivada de um produto. É a mesma expressão. Muito bem, então vamos a continuar para o próximo exercício. Vamos resolver o quinto e último exercício da ficha. Vamos a ter que calcular a derivada da seguinte função. Como podemos observar, vamos a ter que utilizar a fórmula 3 do formulário, isto é, não, a fórmula 2 do formulário, a derivada de um produto, é evidente, temos ali o produto, a função 2 levantado a x vezes o logaritmo de base 2 de x, e vamos então, já de seguida, utilizar essa fórmula, como habitualmente. Vamos começar por indicar as derivadas. Perfeito. Então, como podemos observar, de seguida vamos a ter que achar a derivada de 2 levantado a x. Aqui vamos a precisar da fórmula 9 do formulário, esta. E também vamos a precisar da fórmula derivada do logaritmo de base A de x. Aqui A, tanto numa fórmula como na outra, representa uma constante qualquer. Essa constante não pode ser 1. No caso da derivada do logaritmo, é esta fórmula. Muito bem, então, vamos começar por calcular a derivada de 2 levantado a x. Aqui a base é 2. Sendo assim, a derivada vai ser 2 levantado a x, vezes a derivada de x, que é 1, e vezes o logaritmo neperiano de 2. Logaritmo na base e. Pronto, obviamente isto é 2 levantado a x, ln de 2. Ou seja, esta derivada é 2 levantado a x, ln de 2. Vamos calcular a outra derivada que está ali indicada, que é a derivada do logaritmo. Para isso eu preciso de algum espaço, e por isso vou apagar então o cálculo que acabei de fazer. Vou apagar isto, e neste espaço vamos a calcular a derivada do logaritmo de base 2 de x. Também é uma derivada relativamente simples. Vamos ter a derivada de x, que aqui está a jogar o papel de u, x, ln de 2. A derivada de x, como sabemos, é 1, portanto, esta é a expressão da derivada. Ou seja, temos 2 levantado a x, ln de 2, logaritmo na base 2 de x, mais
2 elevado a x a dividir por x ln de 2. Se desejarem, podem pôr isto com o mesmo denominador, isto é, esta soma de frações, podemos colocá-la com o mesmo denominador. Eu vou apagar então este cálculo auxiliar que fiz há pouco, e vamos a pôr tudo com o denominador x logaritmo de 2. Sendo assim, este vai ser o nosso denominador. Obviamente vamos a ter que multiplicar esta expressão toda, a primeira parcela que está ali, por x logaritmo de 2. Então, multiplicando por aquilo que eu acabei de dizer, x logaritmo de 2, vamos ter x 2 levantado a x, e o logaritmo de 2 vai ficar ao quadrado. Eu depois vou colocar o logaritmo de 2 à frente, uma vez que é uma constante, mais 2 levantado a x. Apenas por uma questão estética, eu vou colocar esta constante, o logaritmo de 2 ao quadrado, vou colocá-lo à frente da expressão, isto é, assim. Logaritmo de 2 ao quadrado, x, 2 levantado a x, logaritmo na base 2 de x, mais 2 levantado a x. Tudo a dividir por, peço desculpa, abri sem querer aqui outro quadro, x ln de 2. Pronto, esta é a expressão simplificada da derivada. Apenas um comentário relativamente aqui à notação. Eu posso apagar esta parte aqui, isto já não é necessário. O logaritmo de 2 ao quadrado também pode ser escrito assim desta forma. Okay? Portanto, aqui faltou o sinal de igual. Portanto, aqui onde está o logaritmo na base 2, tudo ao quadrado, podiam eventualmente escrever assim, nesta forma um bocadinho mais compacta. Nos livros aparece relativamente frequentemente, com frequência aparece isto. Portanto, e é uma expressão mais, esteticamente mais bonita. Bom, com esta resposta terminamos a resolução desta ficha. Eu lembro mais uma vez que há uma primeira ficha de cálculo de derivadas, em que utilizamos as primeiras fórmulas do formulário. Fiz isso com algum pormenor, e espero então que estas duas fichas possam servir de ajuda para uma iniciação ao cálculo de derivadas. Se desejarem ver mais cálculo de derivada, deixem-me, por favor, saber nos comentários qual foi a vossa impressão. Também, se desejarem, não sei se é possível nos comentários, mas podem me enviar por correio eletrônico exercícios que vocês gostariam de ver resolvidos, e posso criar novos materiais na base desses exercícios. Portanto, muito obrigado a todos. Não se esqueçam de deixar um like, de subscrever o canal, se acharem oportuno, e partilhar os meus materiais. Este é o meu canal, o canal do professor Juan Carlos.